Deixa eu ver aqui, tá ao vivo. Oi, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Oi, Paulo. Tudo bem? Oi, vamos lá. Oi, Carla, boa noite. Oi, Cris. Oi, Carla. Vamos lá, gente. Vamos entrando. Vamos dar um tempinho pra galera chegar. Oi, Li. Boa noite. E aí, gente, tudo certo? Muito bom ter vocês aqui. Oi, vamos lá. Ah, sim, a Dani está aqui com a gente também. Manda um beijo pra ela. Oi, Di. Hello, people. Vamos lá. Vamos dar mais um minutinho pra gente já começar a nossa live de hoje sobre perguntas. E já vou adiantando aqui, gente, eu quero perguntas. Eu quero que vocês façam perguntas sobre como fazer perguntas. Estou aqui para responder as dúvidas de vocês. Eu vou falar também sobre essa ferramenta. Mas como vocês viram, né, a pesquisa que eu fiz aqui no Instagram, perguntando para vocês se vocês tinham dúvida de como usar a ferramenta da pergunta e deu, acho que, tipo, sei lá, 98% falou que sim, né? Então, por isso que eu escolhi fazer essa live para contribuir com vocês, porque é uma ferramenta que eu uso muito, eu adoro e ela é muito simples, então eu escolho compartilhar mais, né? Deixar mais claro para vocês e para vocês usarem na vida de vocês. Oi, Flávia. Bom, gente, eu vou começar me apresentando, né? Pra quem tá aqui, que não me conhece, ou pessoas que ainda vão assistir esse vídeo, né? Eu acho legal eu me apresentar. Então, eu já vou falar porque às vezes eu esqueço. Às vezes chega no final do vídeo eu falo, nossa, nem me apresentei. Eu sou a Ana Marrique, sou influencer da consciência. Eu coloquei esse título pra mim porque eu escolhi espalhar consciência, porque eu venho trabalhando com isso há muitos anos, né? Ferramentas de autoconhecimento, de expansão de consciência, e sempre procurando, né, ferramentas que contribuíssem comigo para eu me encontrar cada vez mais, para eu estar cada vez mais em contato comigo mesmo. Então, dentro desse trabalho, eu vi o tanto que a nossa vida pode mudar, né? O quanto que tudo pode ser muito mais leve, né? Do que essa realidade coloca pra gente. Então, eu escolhi influenciar vocês a também estarem na consciência, né? E, assim, hoje eu trabalho com ferramentas de Access Consciousness, que o Access, ele é um conjunto de ferramentas, mas tudo para trazer a nossa consciência. Então, por exemplo, barras de Access é uma das ferramentas de Access que eu trabalho. A pergunta, ela é uma ferramenta de Access, é uma ferramenta verbal. Então, aqui, gente, a pergunta, ela é uma ferramenta energética mesmo. Ela vai lá na nossa energia e vai movimentar a energia, tá? Vou falar mais um pouquinho depois. Deixa eu continuar aqui falando um pouquinho mais de mim. Então, dentro desse trabalho agora que eu estou desenvolvendo, eu faço atendimentos online, atendimentos presenciais de barras de Access e também cursos de barras de Access, tá? Eu tirei a minha licença de facilitadora. Então, quem tiver interesse, se vocês quiserem levar esse curso para a cidade de vocês, vocês falem comigo depois, tá? Mas basicamente, o Barras, ele vai limpando
todos os pontos de vista que a gente tem que limitam a nossa vida. Então eu vou tocar na cabeça, são 32 pontos relacionados a diferentes áreas da nossa vida, que o Barras vai limpando e dissolvendo. Eu sei que tem gente aqui que já fez barras comigo, tem gente que faz. No meu Instagram eu tô colocando relatos, enfim, gente, é uma ferramenta incrível, tá? Mas eu não vou me aprofundar mais, porque aqui o objetivo da live é outro. Então, assim, a pergunta, ela é uma ferramenta energética. Por quê? E não é uma pergunta assim, e aí, como você tá? Ai, que cor que é o céu? Não é esse tipo de pergunta. Ela é tão simples quanto, mas assim, é uma pergunta que é para trazer consciência. Ela vai deixar a gente num estado, tirar a gente do piloto automático e trazer a gente mais, trazer o nosso inconsciente à tona. Sabe, aquelas coisas que estão lá enraizadas, que a gente comprou, algumas crenças, coisas que estão lá bem escondidas. Muitas vezes, quando a gente traz uma pergunta, vem a consciência. É como se a gente mexesse lá embaixo do tapete e fosse trazendo essa poeira para cima, e a gente vai ganhando consciência, vai ganhando consciência e vai percebendo o que está acontecendo ali em determinada situação. Tá. E oiê. E outra coisa assim, a ferramenta da pergunta, ela vai quebrar de repente um programinha que a gente vem rodando na nossa mente, sabe? Quando a gente traz uma pergunta, é como se a gente desse um nó na nossa mente, tirasse a mente ali do jogo, porque o que acontece? A mente, ela só conhece aquilo que ela viveu, que ela presenciou, que ela vivenciou. Então, quando de repente a gente quer encontrar alguma solução para algo, encontrar uma saída, se eu ficar na mente lógica, ela só vai me dar uma solução assim muito previsível, que é o que eu falo dessa realidade previsível. Então ela vai falar, para você, para acontecer tal coisa, só vai acontecer tal coisa se tiver tal coisa. Senão não vai funcionar, sabe? Então, essa mente, ela só vai te dar a solução que ela já conhece. Agora, quando a gente traz uma pergunta, a gente abre um universo de possibilidades. A gente começa a movimentar a energia para que outras coisas surjam na nossa vida de forma que a gente nem esperava. Então a mente, ela sai de jogo porque você dá um nó nela. Por exemplo, uma situação acontece e você vira e fala assim, que é uma pergunta muito básica que eu sempre ponho aqui, que o Axis usa muito. Universo, o que mais é possível aqui? Daí a mente, tipo, como assim o que mais é possível? Nada, para você acontecer, para você fazer isso tem que acontecer isso. Esse é o racional falando. Mas agora eu tô conversando com as infinitas possibilidades. Então eu jogo a pergunta e eu me abro. Tá vendo a diferença? Eu não sei se todo mundo viu aqui o meu vídeo sobre como que o carro que eu comprei apareceu na minha vida. Mas eu vou contar um pouquinho porque é um exemplo muito assim de possibilidade totalmente inesperada, que a mente nunca consideraria. E se eu ficasse na mente, esse carro não estaria comigo, eu tenho certeza disso. Mas assim, eu vi que eu tava precisando de um carro, né? Precisando assim, não nesse espaço de, nossa, como eu tô precisando, aquela necessidade. Mas assim, eu vi aqui que tava fazendo falta e que seria muito útil. E daí eu comecei a jogar perguntas. Universo, um carro realmente vai ser contribuição para mim? Eu percebia que sim. Universo, o que você requer para eu ter um carro com total facilidade? Sabe quando vai jogando uma perguntinha?
Aí, gente, foi uma coisa totalmente, eu falo que foi mágico, porque nós somos seres mágicos, né? A gente tem essa capacidade, a gente tem esse dom de criar coisas incríveis. Todo mundo. Basta a gente acessar, estar aberto, acreditar. E assim, eu tava andando na praia, aí duas meninas, eu passei do lado de duas meninas, elas estavam gritando assim, falando alto, mais disso, universo. E essa coisa me chamou a atenção, enfim, fui conversar com as meninas, falei, vocês são do Axis? Porque eu ouvi vocês falando essa frase que a gente também fala muito no Axis, começamos a conversar, aí a gente se deu super bem, várias sincronicidades. Aí depois a gente combinou de se encontrar de novo, elas estavam junto com um amigo, peguei amizade com essa pessoa também, uma pessoa super do bem, super legal. Eu falava assim, nossa, você deve ser do Axis, porque sabe aquela pessoa que bate com os assuntos, incrível, assim. E nessa, foi indo, ele comentou um dia, eu vou vender meu carro. E eu falei, opa. E era um carro que eu tinha visto dele e eu tinha me apaixonado. Eu falei, nossa, que carro gracinha esse carro, né? Mas eu não tinha comentado nada, ficou por isso. E aí, quando ele falou de vender, eu falei, gente, se eu comprasse esse carro. Enfim, gente, foi um negócio assim super rápido. Uns dias antes de eu ter que vir embora, que eu ia ter que ir embora de carona, tava cheia de mala. Eu arrumei um carro. Na última semana, antes de eu vim embora de carro. Eu fui de carona, voltei com um carro. Assim, eu nem saí procurando, fui na concessionária, essas coisas, nada. Mas foi através da pergunta. Então, se eu pensasse na minha mente lógica, imagina, eu pensar assim, nossa, então, para eu arrumar um carro, eu vou andar aqui na praia, aí eu vou encontrar umas meninas que elas têm amizade com um cara que ele tá vendendo um carro. Você entendeu? A mente lógica, ela funciona assim, a partir daquilo que ela conhece. Então, na mente seria assim, olha, Ana, você vai ter que ir na concessionária, dar uma olhada lá nos carros, ou você pode entrar lá na OLX e ver lá quem que tá vendendo, aí ver qual carro te agrada, entendeu? Na mente lógica seria isso, mas eu me abri. Falei, quais as outras possibilidades de ser mais fácil, mais leve e mais divertido, né? Então é aí que a pergunta entra quebrando o padrão da mente e trazendo coisas inesperadas. Então, a gente não entra na conclusão de como algo deve acontecer na nossa vida. Porque toda vez que a gente entra numa conclusão, essa conclusão ela destrói a mágica, as possibilidades que o universo tem para oferecer. Entendeu? É aí que entra a ferramenta da pergunta para a gente movimentar a energia e trazer a consciência. Porque assim, se a gente fica só funcionando a partir dessa mente racional, dessa realidade previsível, muitas vezes a gente não sai do lugar. Às vezes a gente está buscando alguma coisa, a gente quer alguma coisa, mas se eu tô no racional que para eu conseguir aquilo, eu tenho que ter isso, se eu não tenho isso, eu não vou conseguir aquilo, eu não saio do lugar. É um exemplo que eu costumo dar, tipo, eu tô no ponto A, eu quero chegar no ponto C. Então a mente vai falar assim, para você chegar no C, você vai sair do A, passar pelo B e chegar no C. Ah, mas se você não tiver o B, aí você não chega no C. Essa é o que a realidade previsível coloca pra gente. Mas nesse universo de infinitas possibilidades, quando a gente vive uma realidade além dessa realidade, você pode sair, você tá no ponto A, aí você vai lá pro ponto Z, pro W, pro F, acontece umas coisas e de repente você chegou no C. Você fala, nossa, nem esperava que isso aconteceria. Por quê? Porque você jogou pro universo e deixou ele lá mexer os pauzinhos, mudar situações, trazer pessoas para você e aquelas coisas que a gente fala, coincidência. Não, você foi criando sincronicidades. E aquilo mudou totalmente, você chegou naquele ponto de uma forma que você nem imaginava. Então, por isso que eu falo, a pergunta, ela vai tirar a sua mente fora, a sua mente lógica. Porque por ela, você só tem um caminho. Não, deixa. Então, vamos trazer a pergunta. Gente, se vocês já quiserem colocando aqui perguntas, já vai pondo aqui que eu leio, tá? E a pergunta, ela é uma chave
para abrir outras portas de entrada de possibilidades. Ontem eu assisti um vídeo, uma aula da Simone Milazas, ela é australiana, acho, e ela é do Axis, ela é bem antiga do Axis, e ela deu um exemplo que eu achei bem legal, né? Essa coisa assim da gente se abrir a diferentes portas de possibilidades, né? Imagina que você tá numa festa, aí você chega lá, é todo mundo conhecido, sua família tá lá, os seus amigos estão lá naquele salão, todo mundo junto, aí dançando ali, bebendo ali, e aquele lugar é conhecido pra você. Tudo aquilo ali é familiar. Aí você começa a olhar naquele salão, tem várias portas por todos os lados, mas ninguém tá abrindo aquelas portas, tá todo mundo ali no mesmo salão, todo mundo junto, todo mundo conhecido. Tudo é confortável, porque são pessoas que você conhece, é um ambiente que você conhece, mas aí você decide abrir uma das portas. Aí você abre aquela porta e você enxerga um outro mundo. Você enxerga novas possibilidades, elas estão ali para você. Aí você vê e fala, nossa, mas eu nem imaginava que isso existia. Eu estava tão acostumado ali com aquele salão, com aquelas pessoas, com aquele tipo de música. E eu não sabia que existia isso. Então, como seria você abrir essa porta e se abrir as possibilidades? Só que é uma coisa assim. Quando a gente decide abrir essa porta, a gente tem que estar disposto a abrir mão de apegos. E abrir mão daquela tal da zona de conforto. E abrir mão do conhecido. E ir para o desconhecido, porque muitas vezes é lá que está algo que você está procurando, algo que se encaixa mais. Mas muitas vezes o que acontece? A pessoa vai, ela abre essa porta, ela vê lá tudo, se encanta. Mas aí, qual o problema que pode acontecer? Ela fala assim, mas aqui não tem ninguém. Aqui só tô eu. Então é como assim, a pessoa ela se abre, tem muita coisa disponível ali para ela escolher, para acontecer na vida dela, para mudar, mas ela não consegue, porque aquilo é desconhecido para ela. E não tem outras pessoas lá, porque o que ela criou para ela é só dela, porque é verdadeiro só para ela. Aí muitas vezes o que acontece? A pessoa volta, fecha a porta e volta lá pro salão. Mesmo que aquilo não funcione muito bem para ela, mas é algo conhecido, é algo que ela está acostumada. Então, quantos de nós, né, a gente abre mão de ir para algo desconhecido que a gente sabe que está disponível e a gente abre mão de sair de um lugar que não funciona mais pra gente, por medo, né, de estar sozinho, mas gente, eu vou criar esse negócio, mas e aí, né, por insegurança e por falar assim, mas isso eu não conheço. Então eu vou voltar lá na minha zoninha de conforto, porque por mais desconfortável que seja, é algo que eu conheço, que me é familiar. Aí você fecha a porta. Então, quando a gente traz a pergunta, a gente vai se abrindo para esse universo de infinitas diferentes possibilidades, tá? Então, eu achei esse exemplo muito legal. E as ferramentas, sim. Mais alguém colocou alguma pergunta? Alguém colocou alguma pergunta que eu deixei passar? Como sair dessa zona de conforto? Olha, é muito simples, porém não tão simples. Através da escolha. Escolhendo. Essa escolha vem de você. Um dia que você chegar e falar assim, chega, eu escolho algo diferente. Porque quando você escolhe de verdade, quando eu falo escolha, é aquela escolha assim, você escolhe e não fica, eu escolho. Mas e se? Não, eu quero, eu escolho. Mas se depois acontecer isso?
Isso não é escolha, tá, gente? A escolha é o que muitos chamam de a fé verdadeira. Você escolher, não, eu escolho sair desse espaço. Universo, qual o caminho? Ó, é uma pergunta. Traz a pergunta. Universo, eu escolho. Qual o caminho, universo? Universo, o que se requer para eu sair dessa zona de conforto? Traga perguntas. Mas a partir do momento que você escolhe, eu falo, adoro essa frase. O universo coloca o chão para você pisar. Porque, gente, tem tantas possibilidades no universo que não tem como você não se encaixar em algo. Ainda mais quando você sabe aquilo que você deseja. Tá lá. Já tá tudo aqui, gente. Aqui no universo. Já tá tudo disponível aqui em cima. O universo só tá esperando poder te mandar. Fala assim, fulana, tá aqui, pede, escolhe. Eu dou aqui pra você. Mas o que muitas pessoas fazem? Ai, não, eu não quero sair daqui. Aqui tá confortável, aqui eu conheço. Tenho medo do desconhecido. E daí não escolhe. Então, a chave é a escolha. Escolhe, traz a pergunta e vai seguindo o fluxo. O universo vai mandando situações, o universo vai mandando pessoas até você chegar aonde você realmente deseja. Tá? Respondi? Ai, gente, é meio doido. Tem vários cursos que a gente vai de Axis, né? A gente pergunta, ai, mas como que eu faço pra... Daí o Gary, que é lá o fundador do Axis, você vai lá, faz aquela pergunta, né? Ou pro Dan, que é o cofundador, mas o que eu faço? Escolhe. É só uma escolha. Tudo começa pela sua escolha. Porque ficar na zona de conforto também é uma escolha. E tá tudo bem, se é isso que você escolhe no momento. Mas como seria escolher diferente? Você tem dois caminhos. Como seria escolher diferente? Tá? Vamos ver outra coisa que eu queria falar. Quando a gente pergunta, traz essa pergunta, a ferramenta da pergunta, não é pra gente obter uma resposta. Tipo assim... universo, que nem essa pergunta que eu fiz aqui. Universo, o que se requer para eu acessar outra possibilidade, sair da minha zona de conforto? Então, o que se requer para eu acessar uma nova possibilidade na minha vida? Não é que você vai obter a resposta agora, assim, do universo. Vai falar aqui no seu ouvido. Não é isso, gente. Não é aquela pergunta que a gente está acostumado aqui nessa realidade, que a gente pergunta, por que não sei o que, não sei o que. Por causa disso, disso, disso. Isso aqui é linear. Não é isso, você vai fazer a pergunta ela já vai começar a movimentar a energia no seu universo. E a pergunta, ela vai mostrar para o universo assim, ela tá aberta, ou ele tá aberto para novas possibilidades. Ele tá pedindo novas possibilidades. Então, vai movimentando a energia e o universo vai mexendo os pauzinhos, vai mudando ali as situações até aquilo chegar na sua vida, tá? Não é para você ter uma resposta na hora. Muitas vezes o que pode acontecer, como eu falei, ela vai lá no subconsciente, a pergunta vai no seu inconsciente e pode trazer alguma coisa à tona. Às vezes você vai fazendo pergunta, aí cai uma ficha assim, sabe? Vem como se baixasse uns downloads assim, aí você fala, nossa... Essa noite mesmo, a noite passada, eu fui dormir, tava acontecendo um negócio com o meu corpo e eu fiquei perguntando, corpo, o que é isso, corpo, como que a gente pode resolver isso? Corpo, o que se requer, né? Fiquei meio que perguntando ali umas perguntinhas pro corpo dormir. Aí hoje de manhã, sabe essa hora que você começa a acordar, ainda tá meio sonolenta assim, me veio um... Eu falei, nossa, é isso. Fez todo sentido. Valeu, corpo. Foi bem legal. Então, pode acontecer de trazer uma clareza. Mas assim, não se preocupe com isso. Você jogou a pergunta, você já tá movimentando a energia. Só que, gente, uma coisa assim, fundamental. Não é assim, fiz uma pergunta uma vez. Não funcionou. Não mudou nada. Não funciona, não dá certo. Nem vou fazer mais.
Não é assim, né, gente? É aquele exemplo, eu pego uma sementinha, eu jogo ela lá na terra, aí eu tampo a sementinha, eu irrigo, aí no dia seguinte eu vou lá, não nasceu nada aqui, nem deu flor. Esse negócio não funciona. Vai lá, desenterra a semente pra ver se tem alguma coisa errada. Não, a semente tá aqui. Eu vou lá, enterro de novo, ponho água. No dia seguinte, mas cadê a plantinha? Não nasceu. Não, não funciona. Não é assim, né, gente? Tudo tem um tempo, né? Tem coisas que são mais rápidas, tem coisas que não, mas assim, tem esse comprometimento com você de continuar aplicando as ferramentas. Nossa, tô vendo perguntas aqui. Calma aí, galera. Zuleika, nós nos preocupamos muito em ter e saber respostas para tudo e de preferência imediata. E para o Axis, as perguntas são determinantes. Então, qual o verdadeiro propósito das perguntas? Então, é como eu falei, a gente quer resposta imediata nessa realidade previsível, que a gente, né, vai na escola, aí você pergunta, professora, por que a Terra gira? Ah, a Terra gira porque não sei o que, não sei, entendeu? A gente foi ensinado que fazer pergunta é para obter uma resposta. No Axis, não, é além disso. A pergunta é para te trazer consciência, a pergunta vai te tirar do piloto automático. Sabe, muitas vezes assim, a gente tá naquele padrão assim, acontece alguma coisa assim indesejada, não muito agradável na sua vida. Aquela situação vem no piloto automático, o que a gente faz? Nossa, eu não acredito que isso está acontecendo. Por que eu fiz? Nossa, isso de novo. Aí entra naquele espaço de reclamar. Lembra? Reclamar. Clamar novamente. Ou seja, clamar por aquilo de novo na sua vida. Então, quanto mais energia você dá para aquilo, mais daquilo você atrai. Então, no Axis, para quebrar esse piloto automático de reclamar e de se colocar como errado, como vítima, opa, tá acontecendo isso, o que eu vou trazer? Traz a pergunta. Começou com isso aí, você vai fazer assim, universo, o que está aqui que eu não estou percebendo? Que contribuição essa situação tem para mim que eu não estou tendo clareza? O que se requer para eu ter total clareza do que se requer aqui? Pronto, quebrei o programa de trauma e de drama, já trouxe a pergunta, já me coloquei na consciência, universo, eu tô vendo, eu entendi essa situação, entendi não, vamos sair do racional. Eu tô percebendo essa situação aqui, ela tá acontecendo na minha vida e eu tenho total consciência que eu criei. Lembra, gente, tudo que acontece na nossa vida é nossa escolha, é nossa criação. E tá tudo bem, porque de repente, mesmo que inconscientemente eu criei aquilo para me mostrar algo. Então aquilo apareceu na minha vida, eu não vou entrar no trauma e drama, eu vou entrar na pergunta. Universo, o que tá aqui para eu enxergar? O que eu preciso mudar em mim para isso não aparecer mais na minha vida? E bola pra frente, galera. Vamos sair do trauma e drama. Sabe? Fica muito mais leve. Que nem eu tô querendo dar curso numa cidade, tô conversando lá com uma amiga. E daí ela já tinha falado de um lugar. Falei, bacana, vamos fazer lá. Daí hoje ela me mandou mensagem: Ana, aquele lugar que eu falei não vai rolar, porque agora eles não estão alugando. E não sei o quê. Quando ela falou isso, eu não entrei assim, ai, não acredito, ai, que pena, mas nossa, tava tudo certo. Não. Ela mandou, eu falei assim, como pode melhorar isso? Aí eu já falei, universo, que lugar vai ser uma contribuição para esse curso? Joga a pergunta, universo, tô aberta, manda outro lugar aí, sabe? Bola pra frente. Chega de trauma e drama, gente. Vamos ver outra aqui. A questão é que nossas escolhas podem influenciar a vida de outras pessoas, principalmente filhos, o que nos dá a sensação de ser irresponsável. Esse é um dilema que muita gente tem, até assim, não só de filhos, de repente vai influenciar o marido, mas voltando de novo, tudo que acontece na vida das pessoas é escolha delas. Então, se você vai fazer algo que, primeiro, como seria você fazer uma escolha que é leve pra você? Porque tudo que é leve pra gente é verdadeiro pra gente. Então, a gente viver a escolha a partir daquilo que é verdadeiro pra gente. Aquilo pode influenciar outras pessoas, mas isso também é uma escolha delas,
né? O que acontece, o que está acontecendo ali no mundo delas também é escolha dela. Porque qual a contribuição que tem de eu deixar de fazer uma escolha? Ou assim, vamos pensar ao contrário. Qual a contribuição que tem de eu sendo para essas pessoas também? Entendeu? Que nem eu já falei que quando eu me divorciei, foi uma escolha que, lógico que afetou outra pessoa. Ai, voltou. Vamos trazer uma pergunta aqui. O que se requer para a internet colaborar com a gente? Com total facilidade, alegria e glória. Traz a pergunta. Não entremos no trauma e drama. Então, voltou, belezinha. Agora, eu não sei se vocês ouviram a minha resposta da questão das escolhas influenciarem a vida de outras pessoas. Vocês ouviram, gente? Vocês ouviram minha resposta? Sim ou não? Bom, eu vou passar para a próxima pergunta. Ah lá, a Vavá Aguiar. Eu perguntei o universo que está por trás disso que eu não estou vendo. E ele me respondeu em 3 dias. Sim, você se abriu para a consciência. Exatamente, é esse o poder da pergunta. A Marília aqui. Nossas escolhas muitas vezes geram consequências para as pessoas que estão... É a mesma pergunta que eu respondi anteriormente. Não seria egoísmo muitas vezes fazer essas escolhas e acabar afetando de maneira negativa? O que é negativo, o que é positivo? E se não existisse essa polaridade do que é certo e errado, do que é bom e do que é mal? Apenas escolhas. E apenas situações que as pessoas estão escolhendo naquele momento dentro das ferramentas que elas têm. E às vezes algo que a gente julga que é ruim, que é negativo, mais pra frente você vai olhar lá e você vai falar assim, nossa, que legal que aconteceu isso comigo. Por exemplo, gente, quantas pessoas são mandadas embora de um emprego e na hora elas falam que é uma situação negativa? Nossa, eu fui mandada embora, e agora? Só que daí é como se fosse um chacoalhão para a pessoa enxergar que existe algo além daquilo que ela nem tava, de repente ela nem estava contente com aquele serviço, só que ela não tinha coragem de sair. E outra, de novo, ela ser mandada embora, mesmo que inconscientemente, foi uma escolha dela. E daí ela arruma outro emprego, ela muda de área e ela vê, ela reconstrói a vida e fala: nossa, aquela situação que eu considerei negativa no momento, olha que presente que ela me trouxe. Então, como que eu vou falar o que é negativo e o que é positivo? São apenas situações diferentes, são pontos de vista, né? E não é egoísmo, gente, porque aquilo é seguir o que é leve pra gente, o que vai trazer a nossa verdade, o que nos traz mais da gente, porque quanto mais a gente é a gente, mais a gente muda o nosso redor. Então, o que adianta eu ficar aqui fingindo que tá tudo bem, eu ficar aqui me encaixando numa situação que não é mais pra mim, com medo de magoar a outra pessoa, sendo que de repente essa situação, essa escolha que eu vou fazer no futuro vai ser também contribuição para ela. Então saiam dessa polaridade, saiam disso de achar que você é o responsável pela vida do outro. Se acontecer alguma situação que envolve os dois, é escolha do outro também, mesmo que inconsciente. Ele também tá trazendo aquilo para a vida dele, tá? Agora aqui, bom, não ouviram a pergunta anterior, mas tem muito a ver com essa que eu respondi agora, né? Que é a pessoa de achar que ela vai afetar outra pessoa, né? Que é essa questão de egoísmo. Assim, escolha a partir do que é leve pra você. Porque você ficar num lugar que não tá funcionando e achando que isso vai ajudar outra pessoa, gente, não vai. É aquele negócio.
É a zona de conforto. Muitas vezes a gente precisa de um chacoalhão para a gente falar lá o que se requer agora, o que eu posso criar agora, quais as novas possibilidades agora, tá? Alguém pode me falar aí quanto tempo já passou? Só para eu ter uma noção. Eu sempre esqueço de deixar um relógio aqui, porque aqui a gente tem 1 hora, tá? E eu queria dar mais alguns exemplos de como a gente usa essa ferramenta da pergunta, tá? É muito legal assim de manhã. Você acorda, já traga perguntas. Ao invés de você solidificar e concluir como vai ser o seu dia, como seria você trazer a pergunta para trazer novas possibilidades e trazer leveza? Por exemplo, às vezes você acorda assim, nossa, hoje, gente, eu vou ter a reunião com aquele cara chato. Ai, toda reunião ele me enche, fica me fazendo pergunta. Você tá vendo o que você tá fazendo? Você tá solidificando uma situação. O seu ponto de vista cria a sua realidade. Se você tem um ponto de vista que essa reunião vai ser chata, se você tem o ponto de vista que o cara vai te encher o saco, é isso que você vai criar. Então, como seria você acordar e falar assim, universo, o que se requer para que eu tenha total facilidade com essa reunião? O que se requer, como seria o universo, essa reunião ser divertida? Qualquer coisa, traga uma pergunta. Quebra esse padrão de reclamar e de pensar que aquilo não vai ser bacana. Eu gosto de acordar, eu já acordo, falo, universo, que escolhas eu posso fazer hoje que vão me trazer diversão? Fiz uma pergunta na caixinha. Que eu não sei. Ah, tá. Tem um negócio aqui. Tá, eu já olho, Paulo. Eu já acordo e pergunto ao universo: que escolhas eu posso fazer hoje que vão me trazer mais alegria? Que vão me trazer mais de mim? Entendeu? Tá vendo como a gente muda a vibração que a gente inicia o nosso dia? Né? Ao invés de uma segunda-feira acordar e falar, nossa, tudo de novo, começar a semana, segunda-feira. Universo, quais as possibilidades disponíveis essa semana? Universo, o que eu posso criar essa semana? Universo, o que eu posso trazer pra mim que vai ser divertido? Qualquer coisa, tá, gente? Não tem pergunta certa, não tem pergunta errada. Muita gente pergunta, Ana, como que eu faço pergunta pra isso, pra aquilo? Não tem, gente. Só assim, lógico que uma pergunta que expanda, que nem essas que eu tô falando, o que você quer, o universo. Você não vai falar assim, ai, por que isso não funciona pra mim? Não tem. Tira esse porquê da pergunta, gente, por favor. Porque esse porquê é dessa realidade previsível que toda pergunta você tem uma resposta que só tem um caminho. Então não é isso. Essa pergunta expande, ai, por que isso não acontece comigo? Não expande, né, gente? Então é óbvio, né, que essa não é uma pergunta para trazer consciência, entendeu? Mas fora isso, não tem pergunta certa, pergunta errada. Ó, que legal, a Tati aqui que entrou, eu lembrei que ela mandou uma mensagem para mim, ela falou assim, Ana, agora para tudo que eu tenho dúvida, assim, eu pergunto se vai ser contribuição. Eu achei engraçado, ela falou assim, até o shampoo que eu vou comprar. Eu tô em dúvida entre o A ou o B. Aí eu pergunto, qual vai ser contribuição para mim? Se eu comprar o A, vai ser contribuição? Percebe a energia. Se eu comprar o B, vai ser contribuição? Percebe a energia. Então, ela já está utilizando essa ferramenta da pergunta, assim, criando o músculo mesmo. E é isso mesmo, porque quando a gente faz a pergunta, a gente acessa o nosso saber. A gente sai da mente racional. Né, Tati? É verdade. Olha lá, se for leve, eu escolho. É isso. É você funcionar a partir do perceber, saber, ser e receber. E não mais dessa coisa pesada de pensamentos, sentimentos, emoções. Ai, meu Deus, mas e agora? Não. Deixa eu acessar meu saber aqui, a consciência. Deixa eu sair desse trauma e drama e perceber o que é leve pra mim e vou atrás da leveza. E, ó, uma coisa que me veio aqui, voltando na pergunta da Marília. Quantas vezes a gente fica trazendo essa desculpa
que eu vou afetar a vida do outro para você não fazer a escolha e continuar na sua zona de conforto? Me veio essa consciência agora. Veja, essas duas pessoas que me fizeram perguntas relacionadas a isso, veja se faz sentido, porque muitas vezes a gente coloca a culpa, assim, a gente joga um peso para algo para justificar você não sair da sua zona de conforto, tá? A gente cria umas coisas meio doidinha, né? Então eu fico justificando, não, eu não saí daqui, eu não escolhi algo mais grandioso para mim, porque senão eu ia, né, magoar outra pessoa, né? Senão eu ia afetar ele ali, então eu tive que ficar aqui. Então perceba se você não está usando isso como desculpa para justificar a sua não escolha de algo mais grandioso, tá? Outro exemplo de como usar a pergunta. Vamos lá, perguntar. Quando aparece algo não agradável, eu já falei. Quando a gente está em dúvida entre dois caminhos, qual caminho seguir? A ou B? Você pode trazer uma pergunta. Então, se eu escolher o caminho A, como vai estar minha vida daqui 5, 10, 15, 20 anos? E perceba como fica a energia em você. Se expande, se contrai. Tudo que expande é leve, é verdadeiro para você. O que fica pesado, contrai, não é verdadeiro para você. Então, se eu escolher o A, como vai estar minha vida daqui 5, 10, 15, 20 anos? Se eu escolher o B, como vai estar minha vida daqui 5, 10, 15, 20 anos? Perceba a diferença na sua energia entre essas duas escolhas, tá? Essa é uma forma também da gente usar a ferramenta da pergunta quando a gente tá em dúvida. E ó, muito importante aqui, quando você tá em dúvida, antes de trazer essa pergunta da contribuição, lembra de abaixar as suas barreiras energéticas, lembra as muralhas, porque daí você tá limpando, eliminando todos os pontos de vista, julgamentos, separações, conclusões que já podem estar afetando a sua escolha. Sabe aquela coisa assim, porque você tá aqui na mente racional, né? Você tá, se eu escolher isso, vai acontecer isso, 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 se eu escolher o A. Mas se eu escolher o B, tem isso, isso, isso. Então, sabe essas energias que já estão te influenciando? E a mãe dá opinião de tal coisa, daí o pai dá opinião de tal coisa, a amiga fala, não, você devia fazer isso, ou o outro fala, não, você devia... Então, sabe assim, essas energias que podem estar influenciando? Então, antes de fazer essa pergunta da contribuição, abaixa as barreiras e fala todas as projeções, expectativas, julgamentos, separações, conclusões que eu tenho sobre isso, destruo e descrio, vai imaginando aquela energia dissolvendo. Então, aí a hora que você tá mais presente com você, a hora que você tá mais no seu ser, aí sim você traz essas perguntas da contribuição e perceber o leve e o pesado, tá? Eu tenho um preconceito para favorecer uma coisa em detrimento à outra. Daí a pessoa pode sentir a energia mais leve naquilo que ele instintivamente quer. Não entendi. Sua pergunta, dá uma reformulada aí pra mim. Talvez isso que eu acabei de falar sirva. Se você já tem esse preconceito, se você já tem esse julgamento, o que você faz? Abaixa as barreiras. Todos os julgamentos que eu tenho em relação a isso, eu já destruo e descrio, e você faz aquela escolha a partir do seu ser verdadeiro, e não mais dessas energias influenciando. Deixa eu ver. Beleza. Sim, perfeito, ok. Deixa eu ver a pergunta do Paulo. A ferramenta Axis nos ajuda a lidar com pessoas maldosas no ambiente de trabalho. Acho que aparece aí pra vocês, né? A ferramenta nos ajuda a lidar com pessoas maldosas no ambiente de trabalho. De novo, julgamento. O que seria uma pessoa maldosa? Né? A gente cai aqui no julgamento de que aquela pessoa tá certa, de que aquela pessoa tá errada, de que aquela pessoa não deveria fazer aquilo.
que acontece quando você julga, Paulo? Quando você julga, você ergue as barreiras energéticas, você vai construindo os tijolinhos e você não se permite receber a contribuição que aquela pessoa de repente poderia ser, mesmo que de forma uma contribuição energética. Então, toda vez que a gente ergue a barreira, a gente fica muito naquele espaço de reagir à pessoa. E às vezes, e reagir e concluir já como vai ser. Igual o exemplo que eu dei, né? A gente acordar e já falar, eu vou ter aquela reunião. Então aqui é a mesma coisa. Nossa, aquele cara maldoso, eu vou ter que lidar com ele no trabalho, né? Você já vai construindo algo, você já vai erguendo uma muralha, que às vezes aquilo nem vai acontecer. Às vezes a pessoa vai ficar lá no canto dela, fazendo as coisas dela. Só que você solidificou tanto isso, você colocou tanta energia nisso, que é aquilo que você vai atrair. Né? Então, e assim, o julgamento, não tem pessoa boa, pessoa maldosa, pessoa... são escolhas que a pessoa faz dentro daquilo, de todas as experiências que ela viveu, dentro da bagagem que ela carrega. De repente, para ela, aquilo é normal, sabe? E às vezes ela faz e ela não tem nem noção do que tá acontecendo. Então, assim... Deixa, como seria você não se influenciar pela pessoa e você viver a sua vida? E você abaixar as suas barreiras. Abaixa. Chega lá no trabalho, se você vai lidar com essa pessoa, já faz esse exercício de abaixar as barreiras, abaixando as barreiras, abaixando as barreiras. E assim, universo, o que se requer para eu receber toda a contribuição que essa pessoa tem para me dar? O que se requer para eu lidar com essa pessoa com total facilidade, alegria e glória? Então, só essa ferramenta da pergunta já vai te ajudar a lidar com essa situação, com essa pessoa. E eu já tive pacientes que vieram comigo e falaram assim, Ana, eu não aguento meu chefe, eu não gosto do meu chefe, eu chego lá, daí já fico pensando que meu chefe vai chegar e vai vir falar comigo. Daí eu falo, tá vendo como você já tá concluindo como vai ser o seu dia todo dia? Você já está colocando o seu dia dentro de uma caixinha e você já está colocando a sua relação com essa pessoa dentro de uma caixa, solidificando aquilo, e aquilo que vai atrair. E você gasta tanta energia naquilo, você põe tanta lenha naquilo, e é aquilo que vai acontecer. Então abaixa as barreiras, deixa a pessoa falar o que ela quiser falar. Imagina aquela energia só passando por você, assim, ó. Como se você fosse, pensa num rio, você é uma pedrinha lá no meio do rio, e a água do rio tá passando e ela não tá te influenciando. Ela não te leva para um lado, não te leva para outro, não. Você tá ali, firme ali no rio e a correnteza passando sem isso te afetar. Então, como seria você fazer isso com essa pessoa, tá? Ninguém muda o outro, mas pode escolher mudar esse próprio. Exatamente, exatamente. Muitas pessoas acham que de tanto encher o saco da pessoa insistir, a pessoa vai mudar. Não, gente. A pessoa só muda se ela escolher. O que você pode fazer é você ser um convite, você mudar você. E quando você vai mudando, lembra daquele efeito borboleta, né? Ou daquele efeito de jogar uma pedrinha no meio do lago e produzindo aquelas ondinhas. Então, você mudando você, essas ondas, elas vão se difundindo e afetando as pessoas ao seu redor. E você pode passar a ser um convite para a pessoa mudar, mas ela só muda se ela escolher. Então não adianta ficar lá enchendo o saco. Você pode até dar possibilidades, falar, olha, tem esse negócio que é bacana, seria legal, entendeu? Você pode ser uma contribuição, mas se ela vai receber essa contribuição ou não é a escolha dela. Então assim, começa por você. Começa por você. Ana, tenho compaixão e tento ter empatia pelos problemas dos outros. E qual o valor disso? Qual o valor disso? Mas a pessoa que só despeja problema me carrega demais. Antes eu julgava, agora eu delicadamente ouço um pouco e me afasto. O quanto que você, por essa conclusão, essa ideia de que você tem que ter compaixão, de que você tem que ter empatia,
Você está emanando isso, as pessoas estão percebendo isso, então elas vêm até você para reclamar da vida delas, para trazer o problema delas e usar você como um ouvido aí para elas ficarem ali no vitimismo. Vocês conseguem perceber que a gente fica ali com dó, né? A gente fica ali, ai, coitadinho. A gente não contribui nada com a pessoa, nada. Porque você só tá alimentando ela ficar no vitimismo. Gente, presta atenção. A pessoa no vitimismo, quando a pessoa se faz de vítima, um dos motivos dela fazer isso é porque ela consegue controlar as pessoas ao redor dela. Yes, baby. Muitas vezes é isso. Mesmo que inconsciente, tá? Só que quando ela tá no vitimismo, ela tá no controle. Porque tá todo mundo ali ao redor dela. Ai, coitada, mas como que eu posso te ajudar? Nossa, eu queria tanto estar no seu lugar e poder, né, pegar as suas dores. Então ela controla as pessoas através do vitimismo. E que contribuição eu sou de entrar nesse espaço? Como seria eu entrar no espaço e falar assim... Tá tudo disponível e tudo que acontece na nossa vida é escolha. Como seria você escolher diferente? E sair do vitimismo? Quando a pessoa tá no vitimismo, ela não tá acessando a potência que ela é. E todo mundo tem a sua potência. É só uma escolha de você acessar. Isso seria uma contribuição. Então, assim, limpa esses pontos de vista de que você tem que ter dó das pessoas, que você tem que cuidar das pessoas. Não, você pode ser uma contribuição e mostrar para elas, existe um caminho diferente. Você tá disposta a seguir esse caminho diferente? Vamos comigo. Agora, se você não tá, desculpa, eu escolho mais para mim. Isso vai fazer a pessoa, se ela escolher, despertar, galera. Agora eu ficar lá, ai, tadinha, coitadinha, que contribuição que eu sou? Nada. Então, quanto que você tá, Tati, emanando essa energia de que você tem que ser a cuidadora, de que você tem que ter dó e compaixão, as pessoas, elas estão percebendo isso e estão vindo pra você despejar. Estão vindo fazer o papel de vítima pra você. Então, muda a sua vibração, muda a sua energia. Seja uma contribuição de uma outra forma. Tá? Verdade, nunca tinha pensado assim. Mas é assim. É meio doido. Eu sei, estou apresentando uma nova realidade aqui pra vocês. Consciência, consciência. Vamos sair dessa realidade de trauma e drama e vamos trazer uma nova possibilidade para as pessoas também. Mudando a gente muda ao nosso redor. Ana, no leve e pesado, às vezes expande para algo que no momento parece ruim. Aí tem que ter coragem para seguir a leveza. Exatamente. Se aquilo é leve pra gente, de alguma forma aquilo é verdadeiro pra gente, de alguma forma é uma contribuição que a gente pode não estar compreendendo no momento. Mas uma hora a gente vai compreender. Realmente. Deixa eu ver outras formas de usar a pergunta aqui que eu anotei que eu queria falar pra vocês. Tá. Quando tem algo que você deseja e você ainda não tem na sua realidade. Por exemplo, como eu falei do carro, né? Eu desejo, eu escolho um carro. Traga perguntas. Universo, quais as infinitas possibilidades de um carro chegar até mim? Quais as infinitas possibilidades de eu criar um dinheiro para eu comprar um carro? Que diferentes fontes de renda eu posso criar que vão me gerar dinheiro para eu comprar um carro? Perguntas. Vai perguntando, pergunta de acordo com aquilo que você deseja. Só que uma coisa importante, não se preocupa com o como. Porque, de novo, você fica lá, universo, como seria? Daí você fala assim, gente, mas como que eu vou conseguir dinheiro para comprar um carro agora? Na pandemia? Mas não... Acabou. Gente, você volta lá pra estaca zero. Não, gente, é a fé, lembra? A escolha. Escolha e o universo vai mandar de formas que a gente nem espera. Então joga pergunta, joga pergunta.
E que mais? Ah, até assim a gente pode fazer perguntas quando a gente tá, de repente, sente alguma coisa. No corpo, por exemplo, você tá lá, tudo bem, normal, belezinha. Aí de repente você começa a sentir uma dor no ombro. Já aconteceu isso comigo. Eu tava bem, comecei a sentir umas dores aqui, um negócio esquisito. Falei, nossa, não fiz nada, nenhum movimento brusco, né? Qual pergunta? Corpo. O que é isso? Corpo, a quem pertence isso? Porque como a gente tá aqui nesse mundo energético, trocando energia a todo momento com pessoas, com ambientes, a gente é antena energética. Pode acontecer da gente captar algo que não é nosso. Então você traz a consciência, sempre esteja na consciência, gente, para não cair no trauma e drama, para não cair na reclamação e para não cair nesse negócio que, essa dor é minha, então eu vou lá tomar remédio. Pergunta, calma, tô percebendo isso. É meu? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Quando você começa a falar a quem pertence isso, vai perguntando a quem pertence isso, a quem pertence isso, e traz uma leveza, quer dizer que não é seu. Aí você pega e devolva ao remetente com consciência anexada. Essa é uma outra ferramenta de Access. Tudo bem, saímos da pergunta, mas encaixando também na pergunta, quando não é seu, devolva ao remetente com consciência anexada. Vai repetindo isso, pode ser mentalmente, pode ser em voz alta, até se dissipar na hora, gente. Eu percebi lá a dor e falei, opa, isso aqui não tá com cara de ser meu não, de repente. Fui devolvendo. 1 minuto depois já não tava sentindo mais nada. Tá? Deixa eu ver aqui se tem... Opa... Eu me sinto menos pressionada com o que você está ensinando quanto a isso. Adorei. Sim. Como seria a gente trazer leveza para nossa vida e não carregar aquilo que não é nosso? Faltam 4 minutos, galera. E aí? Vocês querem continuar? Ou a gente para daqui 4 minutos?